Olá, mulher de valor. Seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Tirzá Miranda. Este é o canal criado para fortalecer o seu casamento. Nós estamos iniciando uma série de áudios baseados no livro da Stornell Martin, O Poder da Oração no Casamento. Se você tem gostado desse canal, se você gostou desse canal, deixa seu like. Clica logo embaixo no botão vermelho para inscrever-se no canal. E também clica o sininho para que você possa ser avisada todos os dias quando essas orações forem postadas. Você estará inserida no nosso grupo do WhatsApp, se você procurar lá na descrição, onde eu vou lançando todas as orações em vídeo agora, dentro do grupo do WhatsApp, gravadas aqui no YouTube. Mas para começar essa série de áudios, eu quero trazer para você alguns princípios fundamentais para que você possa orar com entendimento, para que você possa compreender as orações que nós estaremos fazendo pelos próximos 30 dias. Fica comigo e vamos lá. Então, estatísticas têm comprovado e dito que em pouco tempo, eu até acho que já estamos vivendo isso, que metade dos casamentos terminariam em divórcio. Deve haver algum casal que não tem problema, mas eu não conheço. Não sei se você conhece algum casal que não tem problema. Talvez seja algum casal que está vivendo a paixão. O que é a paixão? São os primeiros 2 anos de casados, quando ainda não caíram na realidade da vida por inteiro e da vida por completo. Isso se, nesses 2 anos, não aparecer nenhum bebê. Mas é o máximo do período de paixão que um casal passa. A mensagem desse livro, e que nós estaremos orando todos os dias, se destina a casais que enfrentam alguns problemas no casamento. Não se trata de apenas encontrar soluções ou restauração, mas se trata de quê? De orarmos para evitar o agravamento dos problemas no casamento. E se trata de orar para que alguns problemas nem venham a acontecer no casamento. Deus, Ele não deseja apenas que não exista o divórcio no casamento. Deus deseja muito mais. Sabe o que Deus deseja? Que nós sejamos felizes no casamento, plenamente realizados, desfrutando do melhor do casamento. Por quê? Porque o nosso casamento ele glorifica a Deus. Quando nós somos bem casados, quando nós estamos com um casamento saudável, enfrentando as dificuldades com sucesso, o que acontece? Nosso casamento glorifica a Deus. Então, o propósito destas orações é para que o seu casamento glorifique a Deus. Todas as orações que nós vamos fazer nesse tempo são orações que focam em principalmente 14 possíveis problemas num casamento. Não quer dizer que você poderá ter os 14 problemas no casamento, mas possíveis. São os principais, são o que as pesquisas apontam como os principais problemas no casamento. E é em cima desses problemas que nós estaremos orando. Primeiro problema, comunicação. Quem não tem um desafio na comunicação? Segundo problema que surge, as grosserias e as iras. Um ou outro sempre acaba pisando na bola na ira. A depressão e as emoções negativas. Quando alguém é atingido por depressão ou emoções negativas. Os filhos dominando os pais. As finanças. Como estão as finanças? Vícios e comportamentos destrutivos. Uma vida sexual contaminada. Uma vida sexual que não está funcionando bem. Um coração endurecido que já matou o amor no casamento ou está sufocando esse amor.
Se o seu cônjuge deixou de ser prioridade, ou se você deixou de ser prioridade para o seu cônjuge, se a palavra com D de divórcio está se tornando uma opção na sua mente, no seu pensamento, no seu casamento. E se a infidelidade abalou os alicerces do seu casamento? E se um dos dois está prestes a sair de casa? E por último, e se a esperança do milagre se acabou no casamento? Ou está se acabando, ou está prestes a se acabar? Esses são os 14 motivos que nós estaremos orando todos os dias pelo casamento. Segundo as pesquisas, muitos casais que aparentam ser perfeitos ou estarem vivendo bem, na verdade, eles têm seríssimos problemas. Mas eles conseguem ocultar esses problemas e eles demonstram para a família, para a igreja, para a sociedade, uma firmeza tão incrível que ninguém desconfia que eles têm sérios problemas em alguma dessas áreas que eu citei. Muitas pessoas não conseguem viver com esses problemas por muito tempo. Muitos casais, eles não conseguem viver com esses problemas por muito tempo. Chega uma hora que esses problemas explodem. Chega uma hora que esses problemas não conseguem se manter escondidos e ocultos. Mas eu quero dizer para você, Deus tem um plano para o seu casamento. Para cada casamento, Deus tem um plano. E eu quero te dizer outra verdade. O inimigo tem um plano para o seu casamento. O inimigo tem um plano de destruição, que não será igual a um outro casal, mas ele tem esse plano. E existe uma forma de nós derrotarmos os planos do inimigo. Existe uma forma de nós derrotarmos o inimigo e conhecermos os planos de Deus para o nosso casamento. Deus tem um plano e esse plano nós queremos conhecer para executar. E o plano do inimigo nós simplesmente queremos destruir. Eu quero dizer para você que eu sou casada há 39 anos e eu tenho vivido a oração no meu casamento. E eu quero te dizer que isso funciona. É possível nós termos sucesso no casamento se nós obedecermos à vontade de Deus e nos recusarmos a desistir. Você precisa recusar a desistência, o parar. É totalmente possível que a oração reverta o quadro do seu casamento, de onde ele está hoje. Eu quero trazer 5 verdades sobre a perspectiva de Deus para você ter força e começar a orar e me acompanhar nesse período de oração. Primeira verdade, todos nós precisamos mudar. Por quê? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que acontece? Deus ele trabalha ativamente para mudar todas as mulheres e todos os homens. E esta mudança, ela acontece por meio das nossas orações e da ação do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, todos precisam mudar e todos podem mudar. Alguns, eles não percebem que precisam mudar. Outros não acreditam que precisam mudar. Alguns não querem mudar. Outros não sabem como mudar. E outros não se sentem capazes de mudar. Em qual grupo você se encontra? Terceiro, o casamento cria uma oportunidade perfeita para eu e você mudarmos. O casamento é a oportunidade perfeita que nós encontramos na nossa vida para mudarmos. Por quê? Porque Deus começará por aquela mulher que estiver disposta a mudar. A gente sempre ouve que você tem que começar com o que você tem nas mãos, que você tem que começar com o que já está nas suas mãos. Eu quero dizer para você que Deus está disposto a começar com a mulher que quiser começar. E a quinta verdade que eu quero falar é que só Deus pode realizar mudanças permanentes na nossa vida, através da ação do Espírito Santo. Somente Deus
pode realizar essa ação através do poder do Espírito Santo. Minha amada, todo casamento tem problema. Todo casamento passa por momentos difíceis, tempos de concessão, tempos de negociação, tempos escuros, tempos que acontecem fissuras no nosso casamento. Nós precisamos cuidar do nosso casamento. E eu quero dizer o quê? Que para o Senhor nada é irreparável. Tudo tem conserto, tudo volta à forma original. Aliás, Deus é especialista em pegar um homem pecador e transformar em um homem santo. Deus é especialista, porque não há ninguém mais especialista do que Deus, de pegar um casamento destruído, ou um casamento desgastado, ou um casamento quase nada desgastado e tornar um casamento forte que consegue vencer as lutas do dia a dia. Problema é uma questão que está em disputa. Todo casamento enfrenta problema. O que é problema? É uma disputa. É algo que precisa ser decidido. Num problema, às vezes, as opiniões são diferentes. Às vezes, as duas partes têm opiniões e olhares diferentes sobre o casamento. Mas problema surge quando não consegue haver um entendimento e um acordo. Ter opinião diferente não é o problema. O problema é acordar as opiniões diferentes. Mas uma esposa, você, minha amada, que é uma esposa sábia, pode tomar 4 decisões. A primeira delas, você pode negociar. Pode ser que o casal queira negociar os problemas para trazer uma solução. Segundo, a esposa pode decidir calar-se e não exercer pressão sobre o problema, ou seja, anular-se. Terceiro, a esposa pode entrar em conflito com o marido, frente a frente, digamos assim, peitar o seu esposo. E o quarto, a esposa pode orar pelo casamento e orar por ele, para que Deus abra os olhos do seu marido. E você, confiando em Deus, Deus promoverá a mudança que for necessária na vida dele e na sua vida. Uma coisa interessante que nós precisamos ter bem vivo dentro de nós antes de iniciarmos esse movimento de oração é que o segredo é a bênção tripla, ou seja, uma mulher imperfeita mais um homem imperfeito é um casal, uma só carne imperfeita, que precisa que um Deus perfeito entre nessa fórmula para transformar 2 seres humanos casados, que são imperfeitos, recebam a perfeição de Deus e então consigam viver e vencer todos os desafios do casamento. E é isso que vai acontecer nesses 30 dias. Um imperfeito, mais um imperfeito, tá? Uma só carne imperfeita, que terá um Deus perfeito, a ação de um Deus perfeito. E é isso que nós vamos fazer, atrair o favor de Deus para o casamento. Um Deus que tem leis, que tem princípios. E que, infelizmente, quando nós transgredimos os princípios de Deus, nós acabamos encontrando problemas. Mas quando nós decidimos obedecer os princípios de Deus, e Deus inclina o nosso coração para a obediência, então nós recebemos o favor do Senhor para o nosso casamento. Isso é possível e nesses 30 dias nós estaremos orando pelo casamento, para que Deus possa mover de forma extraordinária. Deus nos ajudará a termos êxito diante de tantos desafios no casamento. Em cada uma destas 14 áreas que eu citei, nós vamos vencer. Mas eu quero dizer uma verdade para você. Antes de terminar, eu quero falar uma verdade poderosa. Sabe o que é preciso? É preciso que você, mulher, tenha um propósito
determinado no seu coração de conseguir a verdadeira transformação nesse casamento. Os problemas se instalam, os problemas chegam, mas nós, através da oração, vamos pedir que o Senhor revele onde estão as raízes do problema e que nós possamos começar a resolver o problema, porque muitos problemas que surgem, nós não sabemos onde está a raiz. Se não houver o sol da justiça brilhando no nosso casamento, nós não podemos prosseguir. E eu quero te dar uma boa notícia. Você recebeu a autoridade de Deus para orar pelo seu casamento. Deus trabalha no seu casamento com a sua ajuda. Você vai exercer a soberania sobre o inimigo, contra o inimigo. Você, com a oração, fará um trabalho espiritual para destruir o poder do inimigo no seu casamento. Com a sua oração, você também vai orar para que Deus transforme o seu coração, transforme o coração do seu marido, para que haja uma proteção contra o inimigo. É o primeiro momento da oração, e depois nós vamos orar por uma transformação do seu coração, no meu coração, das mulheres, e depois uma transformação no coração dos maridos. Olha o que diz Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Então, orar é orar com autoridade, para que possamos agir com sabedoria e com entendimento. Lucas 10,19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Satanás quer destruir o seu casamento, mas Deus quer restaurar. Há uma guerra, mas há a vitória certa. Então, se nós pudéssemos pensar em estarmos em um lugar onde está cheio de cobras, escorpiões, animais peçonhentos e perigosos, e nós começássemos a ser picados por esses animais, nós poderíamos fazer uma analogia entre essa figura e a figura do casamento, que é quando nós começamos a viver o casamento, que passa o período da paixão, e então pequenos animais peçonhentos começam a nos morder, começam a nos atacar e começam a trazer dor, sofrimento, feridas imprevistas, envenenamento, porque tem algumas que são envenenadas, mas eu quero te dizer que você tem autoridade para você enfrentar esses inimigos, porque você tem a autoridade do Senhor concedida pela sua palavra. E você vai orar respaldada, totalmente respaldada pelo Senhor. As orações, elas exercem domínio no âmbito espiritual. E as orações são um clamor a Deus para que você e o seu cônjuge possam ser transformados. A oração, ela libera o poder na vida do casal. Ela libera o poder no seu casamento. Então, creia, minha amada. Deus, ele não promete na palavra que nós nunca teremos problemas. Não. Ele disse, no mundo tereis aflições. Jesus nos alerta na palavra. Mas ele diz, eu venci o mundo. Quando nós estamos em sintonia com o Senhor, em sintonia com a palavra, nós vamos vencer o mundo. Romanos 8:28 diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Minha amada, você tem poder para controlar o seu destino. Você tem poder para escolher entre o céu e o inferno. Você tem poder para continuar orando ou para desistir do seu destino. Você tem poder. Deus sabe que nós precisamos da presença dele. Todo tempo, toda hora, todo dia. E nós não vamos desistir. Na verdade é que lá bem no fundo, nós somos muito egoístas e até mesmo cegos, muitas vezes,
E é por isso que nós desistimos. Salmo 94, 11 diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. E nós muitas vezes estamos cheias de vaidade no nosso coração. E nosso marido também. Mas Deus quer que nós nos atiremos nos braços dele em oração. Porque nós não podemos fazer nada sem ele. Nós não podemos viver a nossa vida conjugal sem o Senhor. Nós não podemos. Nós precisamos crer. Nós precisamos saber que maior do que o temperamento, que o pecado do seu marido, que a transgressão sua e do seu marido, é Deus no casamento. Podem existir todos esses 14 problemas no casamento. Maior é Deus. Podem existir 2, 3 ou 4 desses problemas no casamento. Deus é maior do que a ira do seu marido. Deus é maior do que a falta de apetite do sexo por parte da mulher. Deus é maior do que a depressão do seu marido ou a sua depressão. Deus é maior do que uma falta de comunicação. Deus é maior do que uma falta de perdão. Deus é maior do que qualquer coração duro que parou de amar. A Bíblia diz que o Senhor troca o coração de pedra por um coração de carne. Deus é poderoso para colocar uma vida financeira em ordem e nos ensinar a administrar a nossa vida financeira. Deus é poderoso para fazer nos livrar dos vícios, sejam eles quais forem. Deus é mais forte do que maus hábitos e fraquezas. Minha amada, as orações têm poder. Simplesmente não desista, persevere, continue. Você será abençoada, seu marido será abençoado, seu casamento será abençoado. Talvez você pergunte, e se só um no casamento tiver fé em Deus? Outra perguntinha que você pode me fazer. Se só você viver de acordo com os mandamentos de Deus, se só você buscar se submeter ao processo da perfeição de Deus, se só você estiver tentando salvar o seu casamento, se só você perceber o ataque, as investidas do inimigo contra o seu casamento e o seu cônjuge, aí você me pergunta, a oração de um só pode salvar o casamento? E eu quero te dizer que não há nada e não há ninguém e não há problema maior do que o nosso Deus. Exerça a autoridade, exerça a fé, deixe-se ser transformada, que você verá a ação poderosa de Deus. Mas eu quero falar aqui para encerrar uma verdade. Você sabe qual é o ponto de virada para estas orações? Pense bem no que eu vou dizer. O ponto de virada para as orações é você, mulher, permitir-se ser transformada, permitir que Deus aponte os seus erros, prostrar-se diante de Deus, suplicar o perdão, arrepender-se, reconhecer, permitir que Deus transforme o seu coração. E então, com a sua transformação, o seu marido começará a entrar no processo de transformação. Quantas vezes Deus já quis fazer coisas grandiosas na sua vida? Você sabia que Deus estava prestes a realizar algo poderoso na sua vida? Mas por causa do seu coração, por causa da sua atitude, você viu tudo ir por água abaixo. Você viu tudo desandar. Amada, eu e você não somos donas da verdade. Nós precisamos nos arrepender em pensamentos, nos arrepender em ações. Precisamos nos achegar humildemente diante de Deus em oração.
com o coração arrependido. E então nós veremos o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Então eu quero te convidar a iniciar esse processo de mais 30 dias de oração. Eu sei que você já orou, eu sei que você ora, eu sei que você já deve ter feito campanhas pelo seu casamento, toda mulher sábia faz isso, mas eu quero te chamar a mais esse processo de oração, em que nós estaremos juntas. Serão orações curtas de no máximo 5 minutos. Todos os dias nós estaremos orando por um motivo diferente, cobrindo uma área do casamento diferente. Orações de 2 minutos e meio, 3 minutos, a no máximo 5 minutos. E nós estaremos pelos próximos 30 dias orando. Então, vem comigo, participe, compartilha este vídeo, compartilha com mulheres que precisam desses insights no casamento. E vem comigo, que tudo será transformado. Eu te abençoo e declaro a força do Senhor sobre a sua vida.